como convidar todo mundo a voltar para o teatro amazonense. E voltar ao teatro não é voltar ao Teatro Amazonas, é voltar a todos os palcos desses grupos que decidiram esteticamente ocupar outros lugares. Amigo, eu chego em 5 minutos, eu já tô aqui perto da CTP já. A Soufflé de Bordeaux Company, ela atua na cidade de Manaus há 7 anos. Se deu a partir de um convite que o Madison me fez para fazer um espetáculo que era o Herói. Só que nas nossas reuniões outros artistas foram se agregando e a gente decidiu fazer um outro espetáculo, que foi a Casa de Francisco, que é na Santo Antônio Rei. Foi a partir desse espetáculo que a gente começou a criar uma metodologia, que era a metodologia da estrutura espacial. A gente criava uma estrutura espacial e só era cena, não tinha texto nenhum, e a partir daí, 3 ou 4 semanas dessa estrutura inteira do espetáculo, aí que a gente começou a ler de fato o espetáculo, ler o texto, decorar o texto e fazer as cenas no seu geral. Nós temos 7 espetáculos montados, que fez esse trajeto todo nesses 7 anos, como Casa de Francisco, que é na Santo Antônio Rei, O Herói, montagem 1, montagem 2, Curumizado, Vestido Queimado, Alice Músculo mais 2, Dragão de Macaparana e agora está com o Box Voyage. A gente tem essa metodologia de fazer o seguinte, de apresentar 1 ano de montagem e 1 ano de circulação a partir de editais ou de custo próprio. Tanto que a partir desse custo próprio surgiu nossa circulação de guerrilha, onde a gente não quer que os espetáculos fiquem no meio dessa estrada, quer que fique circulando e a gente vai montando, remontando, apresentando e tudo mais. O primeiro espetáculo que a gente fez com dinheiro, onde a gente ganhou nosso primeiro edital, foi o Dragão de Macaparana, onde a gente ganhou o Sesc 52, onde a gente apresentou nos 52 municípios do estado de Rondônia. E depois a gente foi derivando. Aí a gente também teve o Curumizado, que a gente ganhou a partir da Funarte. A gente fez o espetáculo e depois a gente apresentou em outros municípios com a circulação de guerrilha. É um teatro mão-baby, a gente chega na cidade, a gente tenta fazer a divulgação que a gente pode, a partir dos contatos que a gente tem, aí a gente ganha uma gasolina, a gente ganha um almoço, a gente ganha um jantar e a partir vai até chegar ao nosso ponto final e depois volta para a cidade. Isso é um desafiador, porque a gente acaba sendo um custo próprio, um custo muito baixo. Os atores topam, é sem cachê, e às vezes a gente passa um chapéu, e a partir desse chapéu a gente já compra o lanche, mas assim porque a gente se sente motivado a fazer a nossa arte, a não deixar que os espetáculos simplesmente sumam.
tá querendo sorrir, anuncia o beijo a chegar. Tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou. Tá caindo, pulou. Cai do céu, cai na terra. Eita, caindo, pulou. Cai no céu, cai na terra. Eita, caindo. Daí a gente também teve o Vestido Queimado, que foi o espetáculo também que a gente ganhou alguns editais. A gente ganhou o Sesc Residência, que foi uma experiência que a gente também teve como grupo, de fato, como organizar o grupo. E também, a partir daí, a gente começou a criar o Vestido Queimado, que é um teatro de papel. Foi a nossa primeira experiência com teatro de papel. Eu acredito também no Brasil, a partir da circulação que a gente fez, que foi o Palco Giratório 2019, a gente se deparou com alguns grupos de teatro de bonecos, mas assim, poucos utilizavam papel de fato, porque o nosso espetáculo ele é papel do cenário ao último boneco. E a gente circulou bastante com ele. A gente fez temporada no Sintel, logo quando a gente estava surgindo com Casa de Francisco, com o Herói. A gente fez temporada na Tele 23, a gente fez Vestido Queimado no Casarão de Ideias. Enfim, a gente tenta fazer com os nossos parceiros também para se estabelecer de fato o espetáculo e a companhia e fortalecer principalmente o nome da companhia e os espetáculos. Nunca a realidade nos fez, né, um convite a viver de fato o presente, como nós estamos vivendo agora, né, de 2019, finalzinho de 2019 no mundo e no Brasil desde de março de 2020. E isso naturalmente nos impôs algumas exigências, né, principalmente com essa força soberana que é a morte, né, que está aí toda hora sendo mencionada e algumas pessoas vivendo isso mais profundamente, mais de perto. Neste contexto, as companhias de teatro, enfim, a arte no geral, quem produz ações culturais que exigem a presença do público tiveram que se ressignificar. E nesse percurso de ressignificações, de reinvenções, a gente teve também que pensar como é que a gente apresenta agora um teatro que nasce da relação com o público, né? Nasce dessa relação que exige a presença, e como é que a gente poderia produzir um tipo de material para que nós pudéssemos nos manter com a sanidade mental em dias ou mais equilibrada possível, produtivos dentro desse percurso que nós estamos vivendo. E a Soufflé de Bordeaux Company, durante esse percurso a gente pensou, além de participações em projetos como o PAN, né, Potência das Artes do Norte, que a gente foi com realizadores, né, junto com vários outros artistas e outras companhias, a gente lançou um projeto chamado Coma Teatro, né? Como teve o apogeu das empresas de entrega, a gente tomou isso um pouco como influência e a gente pegou um espetáculo que é o Vestido Queimado, que é uma produção de 2017, a gente adaptou ela para um formato pocket e que pudesse ser entregue nas casas das pessoas.
Então nós fizemos uma experiência em relação a isso e depois isso foi aprovado, né? Foi subsidiado pela Lei Aldir Blanc mais para o final do ano, e a gente conseguiu atender na cidade de Manaus mais de 30 famílias que receberam em casa, com toda a segurança possível, o espetáculo, e aí eles mesmos puderam manipular, acionar a sonoplastia, enfim. A gente transformou o espetáculo de teatro numa abordagem mais de jogo pedagógico. Né? Então isso foi uma das ações da Soufflé. A Soufflé é uma companhia de alguma forma visionária. Ela produz ações de fato pensando no futuro. Né? Então eu, enquanto diretor de teatro dela, eu não penso em simplesmente produzir um espetáculo de teatro. Eu penso em produzir uma linguagem, né? E todas as exigências que estão ao redor dessa responsabilidade. Então para mim não é só montar um espetáculo. E eu penso sempre daqui a 50 anos. Então essa é o meu ponto de vista. Mas aí o paradoxo, né? Como é que uma companhia que estava acostumada a pensar em 50 anos agora pensa o presente? E aí, naturalmente, com todo o percurso que nós fizemos, o Coma Teatro foi um projeto piloto, e depois a gente conseguiu o subsídio, e depois a gente pensou qual é a ação que eu posso realizar na cidade de Manaus, pensando nessa flexibilização que nós tivemos durante um período, e que isso possa virar, pensando em 50 anos, né, uma ação cultural que possa se projetar no tempo. Aí nós criamos um projeto chamado Jandira Theatre Move, que é justamente esse lugar aqui que vocês estão vendo. Nós estamos, eu estou de costas para a plateia, é um teatro de 22 lugares que ocupa 2 containers com uma certa extensão entre eles. Então essa é a nossa casa, né? Uma casinha pequena, um teatro de bolso que vai ocupar as praças da cidade de Manaus, assim que todos nós pudermos voltar às ruas, né? Então acredito que esse seja o pensamento do presente. O que é isso? Uma fantasia? A Soufflé, como eu já tenho dito, né, ela sempre pensa a médio e longo prazo. Então, em relação aos espetáculos e até a própria sobrevivência do grupo. Então, todas as nossas ações, elas são colocadas logo depois que elas são apresentadas ou são realizadas. A gente tenta refletir, né, quais são as que podem tomar nossa atenção, né, para que a gente cuide, que elas permaneçam no nosso repertório. Então, dos espetáculos que nós temos hoje de repertório, nós temos o Dragão de Macaparana. Então a gente guarda todo o acervo de figurinos e de cenografia desse espetáculo. O Vestido Queimado, que é um espetáculo que ainda está girando. Nós fizemos em 2019 34 cidades no Brasil inteiro pelo projeto Palco Giratório. Também está no acervo, então a gente cuida, e não é fácil cuidar de toda a cenografia do Vestido Queimado, porque é de papel, então não tem a ver com manutenção. Da última vez a gente deixou de visitar a cenografia e muitos bonecos mofaram, né? Então a gente teve que refazer, limpar, higienizar todo esse processo. E o Herói, que são espetáculos de repertório, e o Alice Músculo Mais 2. Então as 4 últimas produções da Soufflé, elas estão guardadas, né? Guardadas e com a manutenção em dias. Além disso, todos os espetáculos estão em plataformas digitais há mais tempo, que já é uma conduta a gente estrear e gravar para que isso vire link e algum festival possa ter acesso a esse produto. Acredito que a pandemia nos ensinou, tem nos convidado a produzir outro tipo de qualidade de gravação ou de filmagem dos nossos trabalhos para atingir com outra potência enquanto arte o público que acessa muito e consome muito as redes sociais e o YouTube em específico. Mas a manutenção se dá nisso. Nós temos, obviamente, todas as fotos de fotógrafos convidados que passaram por nós. Por isso a importância de cuidar de um acervo, né? A gente vai fazer 10 anos em 2023, então o nosso objetivo é lançar o livro de 10 anos da Soufflé, com todos os espetáculos. Quero que seja um livro muito imagético, com muitas fotos, com muitos depoimentos, que a gente é uma das companhias do Amazonas que mais circulou o Brasil. Então a gente cuida muito desse acervo para que isso possa virar depois material para próximas ações culturais, né?
que é o Teatro Amazonense. Eu acompanho, acho que uns 15 anos, toda a produção amazonense e da região norte também, então eu consigo ter um parâmetro, né, na esfera regional também, e acredito que nós temos um dos teatros mais potentes do Brasil, né, ainda pouco difundido, né, em outras regiões por várias questões geográficas, econômicas, políticas e estéticas também, né, de campos simbólicos, né, de que maneira outras regiões nos assistem, né, nos veem, né, às vezes é uma perspectiva até relativamente folclórica sobre nós mesmos, mas é uma cena que nos últimos 10 anos mudou consideravelmente, ele se atomizou, tem tido uma produção muito mais sintética, potente, debatendo questões profundas da sociedade manauara e da sociedade no geral, né? Isso naturalmente, não que outras companhias não tenham feito, companhias importantes da cidade, como o Arranque-Ri, como Vitória Régia, Artefato, Teatro Éden, e, enfim, várias outras companhias mais antigas do que esse grupo que tem produzido há pouco tempo, mas acredito que eles, dentro de uma linhagem, o Teatro Amazonense ainda permanece com a mesma força, com a mesma intensidade, ocupando outros espaços, que isso é talvez a coisa mais significativa desse processo que nós vivemos. Então os grupos de teatro estão criando as suas casas de espetáculos, estão ocupando salões, fazendo performances de rua, fazendo performance, ou seja, ampliar até o leque, né, do entendimento de uma ação teatral, né, para uma ação teatral pensando a performance, né, no sentido de uma linguagem aberta, de uma obra aberta, e deixando-se atravessar por outras linguagens também. Então, o que eu vislumbro também, né, pensando no Teatro Amazonense, é que agora, com toda essa força, que é uma força estética, e que é a nossa ética, a gente possa pensar de que maneira isso pode afetar de forma mais direta a população manauara. Então acho que talvez seja um dos principais desafios do Teatro Amazonense, como convidar todo mundo a voltar para o Teatro Amazonense. E voltar ao teatro não é voltar ao Teatro Amazonas, é voltar a todos os palcos desses grupos que decidiram esteticamente ocupar outros lugares.